Bom, pessoal, boa noite. Sábado, 21 de março de 2019. Como provavelmente todos vocês, se não todos, talvez poucos que estão em serviços essenciais e necessários, em especial aqueles que trabalham na área da saúde, que agora estão dando plantão, e a eles também o meu boa noite. Todos os demais certamente em casa, como eu, quase todos os demais. E estou entrando ao vivo aqui, mas para falar um pouco sobre o que tem acontecido nas últimas horas, a preocupação que todos nós devemos ter, o estado de alerta em que cada brasileiro deve ficar e principalmente o respeito que a gente tem que ter às orientações que estão sendo dadas, por aqueles que são profissionais na área da saúde, né? Então, um breve resumo: vocês todos sabem que nós temos uma pandemia, uma situação muito, muito, muito rara, pelo menos se nós olharmos em espaços de tempo curtos, né, no curto prazo, mas que acontecem de tempos em tempos quando nós olhamos a história mundial. E essa pandemia que nós temos, do Covid-19, que aliás iniciou como de uma forma bastante localizada na China, né, ela acabou se espalhando mundo afora e agora nós precisamos lidar com ela aqui no Brasil, enquanto em outros países a situação já começa, em alguns casos, a se normalizar, em particular na China, onde começou, né? A província de Hubei, a cidade de Wuhan, onde iniciou essa pandemia, ela foi submetida a um bloqueio total. Durante esse período de bloqueio total, baixou drasticamente o número de novos infectados. Ao mesmo tempo, o governo chinês construiu novos leitos de hospital, construiu, na verdade, um hospital novo em poucos dias e pôde gradativamente atender os novos casos de infectados, que foram diminuindo também ao longo do tempo em virtude desse fechamento daquela província, daquele foco, né? E também do restante do país, inclusive limitando muito as viagens internas no país. É verdade que o governo chinês demorou até tomar atitude, né? Essa epidemia iniciou lá quando, enfim, início de epidemia, depois pandemia, por ter essa abrangência internacional mundial. Quando ela começou lá no mês de novembro, foi notificado por alguns médicos, né, e pesquisadores que foram silenciados e que, em virtude da natureza de um governo ditatorial em que a liberdade de expressão ela é tolhida, né, ela é muito limitada, em virtude disso, não se deu a tempo a contenção que poderia ter evitado toda essa pandemia. Mas, enfim, agora não é hora de olhar para os culpados, é importante a gente ver o que aconteceu em perspectiva histórica para saber como combater isso agora, mas não apontar unicamente culpados. Lembrar como aconteceu é importante, porque se nós olharmos para trás e lembrarmos que poderia sim ter sido evitada toda essa pandemia hoje se a liberdade de expressão não tivesse sido tolhida, não fosse tão limitada. E mais do que isso, se em todos os locais do mundo tivéssemos a mesma forma de solucionar o problema como foi na China, de fechar apenas uma região, mesmo que o resto do país também fosse impactado, mas muito menos do que aquela região de Hubei e de Wuhan, vocês lembram, pelo próprio noticiário, pela internet, muitas entrevistas eram dadas por pessoas que ali estavam isoladas de fato convívio social, inclusive vieram brasileiros em um voo da Força Aérea Brasileira para o Brasil para ficar em quarentena em Anápolis, vocês lembram disso? Né? Se nós tivéssemos essa mesma característica mundo afora, inclusive no Brasil, talvez a solução fosse, aliás, certamente a solução fosse mais fácil, mas não é assim. Nós não temos no nosso país um único foco onde essa doença está se alastrando. Pelo contrário,
há uma série de focos em todos os estados, há casos, já há mortos, lamentavelmente, em muitos também, e é por isso que fica ainda mais difícil o controle da pandemia no Brasil, assim como já foi muito difícil em outros países e continua sendo. Nós estamos vendo, por exemplo, que houve na Itália, né, e mortos são já contados aos milhares lá. Eu postei um vídeo da cidade de Bérgamo, como o que está acontecendo lá no pronto-socorro, né, pessoas em macas, falta de tratamento intensivo, né, unidades de tratamento intensivo, as famosas UTIs, no caso brasileiro. Isso tudo tem levado ao colapso geral do sistema de saúde em Bérgamo, na Itália, que ademais é de uma área industrial, uma área muito produtiva, e ali não foi feito isolamento como em outras regiões da Itália, em outras regiões da Europa foi feito, e esse é um dos motivos por que tudo isso está acontecendo. Eu acompanho os comentários que fazem nas minhas páginas, na minha página, no Instagram, enfim, nas redes sociais, e eu vi que teve gente que, obviamente, e com todo o direito, cada um tem a sua opinião, teve gente que criticou ter postado esse vídeo, e outros tantos elogiaram, e a maior parte ficou simplesmente preocupado que era a intenção mesmo com o vídeo do que está acontecendo hoje em Bérgamo, na Itália. E é essa a intenção mesmo, né? Mostrar para as pessoas quão grave é a situação, para os brasileiros, para quem não está ainda convencido da necessidade desse isolamento que está sendo proposto pelas autoridades, mostrar que nós não podemos chegar a essa situação, que o nosso sistema de saúde vai colapsar, vai faltar leito, vai faltar respirador, vai faltar um monte de equipamentos e condições que são absolutamente necessárias para o combate do coronavírus no Brasil. É claro que, por outro lado, a gente, justamente por estar enfrentando esse problema depois de outros países, nós temos a condição de enfrentá-lo melhor, né? E para poder enfrentá-lo melhor, nós precisamos saber como está sendo feito esse enfrentamento em outros locais, cotejar os prós e contras de diferentes alternativas, né? Existem países, por exemplo, o Reino Unido, a Holanda, que decidiram isolar os grupos de risco, os mais idosos, e por enquanto ainda permitir maior circulação daqueles que não são do grupo de risco, acreditando inclusive num desenvolvimento de uma imunidade nas pessoas mais jovens, que acabaria fazendo com que o vírus no médio prazo, curto, médio prazo inclusive, desaparecesse, e outros que estão fazendo o lockdown, o shutdown total, né? Ou seja, o isolamento total da população. Ainda é cedo para a gente, só a história mesmo vai contar quais foram as melhores alternativas, e autoridades que são sérias admitem isso, né, que tudo que está sendo feito para preservar o maior número de vidas. Isso significa também que é necessário não exagerar em algumas atitudes. Produção de alimentos, por exemplo, precisa continuar ocorrendo. Precisamos ter uma série de atividades essenciais em funcionamento, mas também não podemos deixar que pessoas que correm risco de vida com essa situação possam vir a falecer por irresponsabilidade ou inação das autoridades, nem muito menos da sociedade como um todo, né? É um momento em que mais nós precisamos praticar a solidariedade e demonstrar que nós estamos conscientes da nossa responsabilidade com o nosso próximo, né? Em especial aqueles que estão em grupo de risco. Então nós estamos em casa, a maioria das pessoas, né? Eu estou em Brasília, permaneço aqui, não peguei avião para ir a Porto Alegre, vou tentar fazer isso o mínimo possível. A semana tem sessão aqui em Brasília, eu não preciso estar no plenário porque o líder partidário representa os outros. Nosso líder Paulo Ganimi vai estar aqui em Brasília e continua, aliás, ele também está aqui no fim de semana, vai estar lá. Eu vou tentar o mínimo possível viajar, né? A gente costuma ir toda semana para os nossos estados, mas obviamente que nesse momento o conforto de ir para o meu estado seria estar próximo da minha família, mais do que isso não, porque
não tem evento, não tem nada ocorrendo, e aqui em Brasília, sim, a gente precisa se dedicar a uma série de propostas legislativas que possam ajudar a diminuir os problemas que nós estamos vendo os problemas que nós estamos vendo assomarem-se, né, nos últimos dias e nas últimas horas. Aqui essa semana nós vamos analisar uma série de iniciativas, portanto, que nós podemos tomar no parlamento. O governo federal já assinou algumas medidas provisórias e portarias, né? Uma medida provisória e portarias que vão ser analisadas. Também o decreto de calamidade pública a decretação de estado de calamidade pública foi aprovada tanto na Câmara como no Senado. Nós vamos poder votar online, né? Para não precisar estarem todos lá no plenário da Câmara dos Deputados, mas uma série de outras iniciativas estão sendo propostas. Uma delas que tem sido muito forte nas redes, e é muito bom ver isso, que é a utilização do dinheiro do fundo eleitoral e partidário para o combate ao coronavírus. Eu sempre fui contra dinheiro público para campanhas eleitorais e para manter partidos políticos. Vocês sabem que o Partido Novo, eu e vários outros parlamentares de outros partidos estamos batendo há muito tempo nessa tecla, e a gente está vendo que a conscientização da população tem sido enorme para que esse dinheiro seja agora revertido para o combate ao coronavírus, né? Alguém perguntou se eu estou vendo comentários, o Juan, eu vi o teu agora, sinceramente, mas eu estou me concentrando em realmente falar diretamente com vocês. Depois, no final da minha fala, eu dou uma olhada melhor nos comentários. Outro projeto que está sendo debatido aí, inclusive o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que vão buscar fazer um corte linear nos salários no serviço público, inclusive de deputados e senadores. Eu acho isso muito importante, é um exemplo a ser dado, assim como está sendo dado em várias empresas. Por exemplo, o anúncio da Gol de que os seus executivos vão ter um corte de 40% nos próprios salários e os funcionários, lamentavelmente, também de 35%. São reflexos de uma economia que já está parando. No setor da aviação já praticamente parou. Há aviões que estão levantando com 4, 5 passageiros, aviões que levam quase 200 pessoas por voo, né? E um avião com um assento livre é um avião que já tem problemas, imagina, com quase todos os assentos desocupados. Então, nós precisamos fazer o possível para dar exemplo nesse momento, e nós, o Partido Novo, também estamos buscando uma série de iniciativas legislativas. Eu sei que tem muita gente também, estudantes, por exemplo, com dificuldades de terminar agora o seu curso, porque, por exemplo, atividades complementares não podem ser feitas além de um limite online. Também estamos propondo que a partir de agora, neste ano, principalmente para quem está se formando, esse limite seja retirado e que todas as horas complementares nos cursos possam ser feitas online, né? A deputada Adriana Ventura também entrou com um projeto na área da medicina, e acabei de ver, se não me engano, foi o Conselho de Medicina também acabou autorizando uma série de procedimentos por telemedicina. Então tem uma série de atitudes que nós podemos fazer na seara legal, que nós podemos fazer na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, no Congresso, que nos próximos dias vão ser elencadas, e outras tantas que o governo já tem sugerido e já tem inclusive implementado, né? Mais uma vez, na área das aéreas, né, das companhias aéreas, uma medida provisória permitiu que as passagens possam ser trocadas sem data, sem, aliás, cobrança de multa, e que os reembolsos para os passageiros possam ser feitos em prazo um pouco mais estendido, de até um ano, para preservar o caixa das empresas. Então, tanto de um lado o consumidor tem o benefício de poder alterar a passagem sem multa, como de outro a empresa, para não prejudicar o seu fluxo de caixa, pode fazer o reembolso com mais prazo. Então existe uma série de iniciativas aí já sendo sugeridas. Nós mesmos estamos recebendo várias no e-mail, pelas redes sociais, e eu quero estimulá-los, todos aqueles que querem contribuir nesse sentido, para que digam o que seria interessante fazer para evitar
o colapso econômico, porque nós não podemos suportar, né, um revés tão grande além do revés na saúde pública. Existem ainda, antes de encerrar essa live, algumas perspectivas de remédios para curar o coronavírus, né? A gente está vendo aí a questão da cloroquina e da hidroxicloroquina, né, que são utilizados já em uma série de tratamentos, né, eu vou citar aqui artrite, doenças fotossensíveis, malária, enfim. Os estudos ainda foram muito preliminares ou com amostras muito pequenas. Então, é claro que a gente quer ter esperança, quer dizer que em breve vai ter essa solução, mas também nós não podemos ser irresponsáveis de dizer que esta realmente é a solução e o breve é nos próximos dias. E tampouco a gente pode promover uma corrida em busca desses medicamentos por quem não está com coronavírus ou não está numa situação realmente em que se necessite fazer esse tratamento mais, digamos assim, supostamente eficaz, porque não se sabe ainda qual é a sua real eficácia, enquanto outras pessoas que utilizam esses medicamentos agora não têm encontrado eles mais nas farmácias. Então é importante a gente praticar a solidariedade em todos os níveis, inclusive lembrando que esses medicamentos que estão sendo anunciados principalmente pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas suas redes sociais e em coletivas, eles são muito importantes para uma série de pessoas e a eficácia ainda não está comprovada para o coronavírus. Então é muito importante a gente lembrar disso. Aliás, o presidente Donald Trump tem feito um papel muito positivo nos últimos dias, né? Ele tem ido em todas as coletivas e coordenado elas, feito realmente um trabalho exemplar para buscar resolver esse problema lá nos Estados Unidos e buscar uma solução de medicamento que realmente cure essa doença, o que nos ajudará muito se de fato ocorrer. Então, meus amigos, esse é o resumo da ópera agora. Eu, enfim, vou procurar ao longo dos próximos dias estar mais presente por aqui, já que a tribuna não está à disposição na Câmara dos Deputados, ou está à disposição de uma forma muito mais limitada, mas as lives são uma ótima alternativa que a tecnologia, né, o desenvolvimento e progresso humano nos deu. Aliás, importantíssimo isso, imagina todo mundo em quarentena, se fosse há uns anos atrás, sem internet, sem WhatsApp, sem ter outras formas de convívio social, mesmo que virtual, como é o caso das redes sociais. Elas hoje nos permitem fazer contato com muita gente fora de casa, mesmo passando o dia todo dentro de casa, né? Então, eu vou procurar estar mais aqui também. Eu tenho estudado muito, tenho dedicado as minhas horas aqui em casa à leitura de uma série de textos, de links, de estudos sobre o caso do coronavírus, sobre o Covid-19. O Toninho está dizendo aí nada de pânico, é isso mesmo, nada de pânico, mas é importante ter seriedade, serenidade, tratar tudo, né, com a maior parcimônia possível e ao mesmo tempo com a maior certeza de que é algo sério, é algo grave, que precisa ser enfrentado também de forma muito séria e muito responsável. E à medida que eu vou lendo, vou me informando, vou também passando tudo aquilo que eu vou apreendendo, né, para mim, que eu vou absorvendo, para vocês também que acompanham e também recebendo as perguntas de vocês. Estou vendo vários likes aí, dá uma olhada agora nos comentários que estão chegando aí. Andréia dizendo para ficar em casa, com certeza, Andréia de Canoas, estou em casa. Alguém me perguntou como eu estou me sentindo, Rosimar. Estou me sentindo bem, alguém disse que eu estou com cara de cansado, normalmente é um dos comentários mais populares aqui na minha rede, que eu estou com cara de cansado. Eu estou me sentindo bem, eu na semana passada estava com alguns dos sintomas e tinha me encontrado com pessoas que deram positivo, afinal de contas aqui no Congresso Nacional já um senador e 2 deputados deram positivo para o coronavírus. Felizmente o teste deu negativo e obviamente mesmo assim sigo
sigo em isolamento. Bastante curtidas aí, pessoal acompanhando, né? O Rodrigo dizendo parabéns pelo grande trabalho, tente colocar suspensão de contas de água, luz e PVA. Já tem uma série de iniciativas também nesse sentido. Nós estamos pensando que tipo de impostos, o que é possível também suspender, porque de fato as pessoas não vão ter, em breves, parada a economia toda, se isso durar muito tempo, dinheiro para pagar sequer os impostos, e muita gente que faz os procedimentos para preencher a papelada, né, contadores, etc., também desde o home office não estão conseguindo da forma como gostariam de fazer. Então tudo isso tem de ser levado em consideração e vai ser. Alguém está falando sobre distribuição de máscaras, sobre UTIs, isso é muito importante. Eu também tenho direito, como vocês sabem, a emendas individuais no orçamento da União. Já havia passado o prazo para a gente fazer as indicações das emendas, mas agora obviamente reabre toda a discussão sobre para onde deve ir o dinheiro, e também nós vamos fazer algumas alterações para poder garantir que o atendimento na área da saúde seja feito com a melhor qualidade possível e o maior número de equipamentos possíveis, inclusive encaminhando recursos para a área da saúde, né? O Nelson repetindo aquilo que eu já disse, que é que o dinheiro do fundão para a saúde. O Arthur Henrique, estamos caminhando para a maior recessão já vista no BR, no Brasil, uma pergunta que o Arthur está fazendo. Olha, Arthur, nós já tivemos 2008, que foi um período muito difícil para o mundo todo. Nós tivemos a Dilma, né, o governo catastrófico com menos 4%, e aí naquele caso, né, os anos 2015 e 2016 significaram a pior fase econômica da história do Brasil, né? Então nós tivemos uma fase péssima em 2008, que foi a pior do mundo desde 29, e depois 2015, 2016 do Brasil, e lamentavelmente a gente espera que não, né? Se passar isso logo, tiver cura, ótimo, mas a gente precisa se preparar para o pior, né? A gente tem, né, diz em inglês, né, hope, se não me engano é hope for the best, be prepared for the worst, ou algo nesse sentido, né? Ou seja, espere o melhor, mas esteja preparado para o pior. E não bom, a chanceler alemã, e você sabe que a Alemanha tem um trauma muito grande da Segunda Guerra Mundial, não gosta de fazer comparações, os alemães não gostam de fazer comparações com a Segunda Guerra Mundial. Ela disse, na semana agora que passou, que esse é o maior desafio que o mundo vai enfrentar, que a Alemanha e o mundo vão enfrentar desde a Segunda Guerra Mundial. Então aí vocês já veem o tamanho do desafio que nós temos pela frente, e não é só no Brasil, é no mundo todo, né? O Nelson está dizendo que a mídia está botando terror direto ou não. Olha, Nelson, eu acho que a comunicação ela depende muito de como as pessoas absorvem ela, né? Eu busco fazer a minha comunicação da forma mais clara, direta e transparente possível, para que ela seja bem absorvida do lado de lá. Então, eu não... Mídia também é algo muito geral, um canal diz uma coisa, outra rede de TV prefere falar de outra maneira. O que eu preciso dizer é sério. Não vou dizer que deve se botar terror, porque ninguém numa situação de extrema ansiedade, desespero, consegue agir bem, consegue agir com racionalidade. A gente precisa ter calma, a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter muita responsabilidade, não se desesperar, mas é preciso saber também a gravidade do tema. Não adianta dizer que não é grave, não adianta dizer que não é sério, que não é com a gente, que o Brasil é diferente, que não é assim. É preciso levar com a maior seriedade esse tema, e isso a gente precisa ter noção, né? Mary está dizendo que sofre de síndrome do pânico e agora atacou. Se não trabalhar um dia já causa, imagine dias ou meses. Como vou sustentar minha família? Olha, Mary, lamento por sofrer de síndrome do pânico, né? Algo que realmente acomete a várias pessoas, mas procure sempre manter a calma, procura conversar bastante com amigos, tem internet, tem WhatsApp, busca fazer lives. Hoje mesmo, pela primeira vez em muitos anos, aliás, acho que nunca tinham feito isso, eu reencontrei meus colegas que de 2009, da turma de Georgetown, né? Foi uma oportunidade
linda que eu tive na vida, uma bolsa que recebi para estudar durante 4 meses em Georgetown, e lá encontrei e fiz amizade com colegas de 13 países diferentes, 35 colegas, e hoje mais de 10 estivemos juntos numa reunião pelo Zoom, tudo porque a gente pelo grupo de WhatsApp começou a conversar, e disse, vamos fazer um Zoom, já criaram um link, já fizeram uma conversa, eu acabei tendo que sair um pouco mais cedo, mas eu fiquei mais de meia hora naquela conversa, foi muito legal, vi gente com quem dividi apartamento lá, e que eu não via há muito tempo. Então busca fazer coisas assim que sejam diferentes, que você nem imaginava que estaria fazendo, por mais que seja uma crise, também é uma oportunidade de a gente fazer um monte de coisa não fazer. Eu estou aqui, deixa eu mostrar que tem uma pilha de livros aqui que, enfim, ficaram por ler. Aqui eu levantei só 4, tem 8, 10, mais do lado, tem no mínimo 15 livros só aqui na minha sala que estão já há tempo empilhados. É claro que eu tinha esperança de conseguir ler um pouco mais, mas o coronavírus e o trabalho que a gente tem a desempenhar, obviamente, me exigem estudar muito mais sobre esse tema e ficar na internet. Mas é claro que durante um período que a gente pode, né, fim de semana, principalmente, a gente costumava sair, vai acabar ficando em casa, ler é importante. E, claro, continuar o trabalho normal, se for possível, desde home office, né? Eu sei que muita gente consegue fazer isso, é bom estabelecer rotinas, né? A gente mesmo no gabinete teve a primeira reunião essa semana virtual, né? E uma série de práticas, boas práticas foram levantadas, né? Por exemplo, acordou de manhã, tá em casa, mas não fica de pijama para trabalhar em home office, né? Não é uma boa ideia isso. Melhor botar uma roupa como se fosse trabalhar mesmo, sentar num local adequado, uma mesa, mesmo que seja da cozinha, da sala, algum lugar em que dê para se trabalhar à distância com o computador, possa sentar com algum conforto, mas não atirado, enfim, na cama, sofá, de uma forma que não seja talvez seja mais aprazível ficar, mas que não seja tão profissional, né? É preciso manter ao máximo possível de profissionalismo, tentar não desviar o foco, olhar o WhatsApp o tempo todo e tal, que é muito mais difícil quando a gente está em casa fazer, né? Perder o foco muito mais fácil, né? Do que quando a gente está no ambiente de trabalho. Então tem uma série de coisas que a gente pode fazer e uma série de coisas que a gente não deve fazer nesse tempo, principalmente perder a paciência ou se desesperar, né? Maciel dizendo 2 irmãos já tem um caso, vai afetar mais pessoas. Bom, Maciel, sim, 2 irmãos já tem um caso, esse vírus ele tem uma capacidade muito alta de se espalhar, né? Certamente vão aparecer mais casos. 2 irmãos, para quem não sabe, é a minha cidade, né? E no Rio Grande do Sul eu soube desse primeiro caso, e a prefeita fez muito bem, recomendando, né, que o máximo de locais fechem, e na terça-feira já determinando que isso aconteça na cidade, né? A Regina dizendo que as informações devem ser claras e objetivas para agirmos da melhor forma. É verdade, nós precisamos agir da melhor forma possível, por isso que quem está em posição de liderança deve buscar o máximo possível se concentrar nos fatos, na ciência, na orientação do seu próprio time, né? No caso de ter um time para liderar, e não em brigas ou disputas políticas acessórias que não interessam nesse momento a ninguém. Bom, pessoal, nossa, é muito comentário, não tenho condição, obviamente, de responder a todos. Agradeço a todos que colaboraram aqui, que estão mandando suas mensagens. Agradeço muito pela compreensão nesse momento tão grave porque passa a nação, e é uma compreensão que escapa a qualquer tipo de compreensão a uma pessoa, porque é uma compreensão mesmo com a situação, e vamos juntos superar isso, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas vamos aprender com o que aconteceu no mundo, não vamos fechar os olhos para a gravidade, não vamos deixar de ver o que foi feito de forma errada antes, e não por dolo de outros países, mas
por mero desconhecimento. Vamos aproveitar, portanto, essa oportunidade que o Brasil tem de poder agir depois de já terem sido dados outros exemplos em outros países, e vamos vencer mais esse desafio que nós temos pela frente. Afinal de contas, não é uma situação dessas que vai fazer com que o mundo pare completamente de girar. Pelo contrário, nós somos responsáveis por fazê-lo girar, mas para que ele possa girar de verdade na velocidade que vinha girando até agora, nós precisamos passar por um momento de muita paciência, de muita tranquilidade, muita solidariedade, né? E bastante entendimento de como essa situação pode melhorar daqui para frente. Beleza? Obrigado a todos, boa noite e amanhã tem mais. Falou!